Poderoso Deus, aleluia. Pai, Senhor Jesus, igreja. Amém. Amados, é muito bom que a gente aprenda a respeito de dízimos e ofertas. Por quê? Porque os dízimos e as ofertas, eles falam a respeito da nossa vida humana, da nossa vida natural. Pedro, ele escreve numa das cartas que ele assim enviou para as igrejas, que não adianta só ter fé. Porque a fé, ela sem a prática das obras, ela é morta. Porque se um não for com a outra, não haverá completude. Ou seja, a vida do crente, ela não é pautada só pelas coisas espirituais, mas ela também precisa estar pautada pelas coisas físicas e materiais. Para que a gente entenda melhor, a obra de Deus, ela não é feita só de glória a Deus e aleluia. É muito importante o louvor, é muito importante a adoração, é muito importante o culto, porque é isso que rege os céus e que move a mão de Deus ao nosso respeito. Mas a obra de Deus, ela só é completa quando a gente socorre órfãos e viúvas. Então é importante, o texto das cartas de Pedro vai dizer: e se alguém tiver a necessidade de se aquentar, de poder superar o frio, nós precisamos vesti-los. E se alguém tiver fome, nós precisamos dar de comer. Isso é uma obra completa. Eu costumo ensinar, irmão, que não é a respeito de dinheiro. Por quê? Porque uma igreja que ela explora essa área, que é a área do dinheiro, ela é uma igreja pobre. Ela é uma igreja que ela está bem distante de Deus. O dinheiro, ele só fala daquilo que é necessário para a manutenção da obra. E isso só é um reflexo daquilo que Deus já está realizando na vida espiritual da membresia da igreja. Então nunca vai ser a respeito de dinheiro. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E tem muita gente, irmão, eu não ia nem entrar por aqui, mas é por aqui que o Espírito Santo de Deus está me levando. Tem muita gente que vai sobejar a vida toda de muita riqueza, de muito dinheiro, de muita vaidade, de muito conforto. E essa gente que eu falo são pessoas dentro de igreja. Só que no dia, meu irmão, do vamos ver, no dia do acerto de contas, elas receberão o eu não te conheço. Sabe por quê, irmão? Porque essas pessoas, elas valorizam mais as coisas do que as pessoas. Então eu vou repetir, não é a respeito de dinheiro, irmão. É a respeito de sermos completos. Bem, a completude que vem de Deus é quando nós amamos um ao outro como a nós mesmos. Então é importante a gente entender que a prática do dízimo e da oferta é só um ato de reciprocidade. É um ato de fidelidade. Devemos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo que Ele tem colocado na nossa mão. Amém? Por quê? Porque essa fidelidade, ela vai gerar em nós honra. Se formos fiéis em tudo, Deus nos honrará. Amém? E a igreja, ela foi chamada para viver a honra. Ela foi chamada para viver como cabeça, não como cauda. Mas para isso, é importante que a gente tenha o nosso coração totalmente entregue ao reino de Deus. Amém? O ministério, ele tem por nome Famílias Restauradas. A gente trabalha com restauração. E a gente ensina a Bíblia. Nós tivemos uma visita agora, essa semana, a irmã Eliette estava lá conosco. A pastora Eliette estava lá conosco. E nós falávamos sobre isso. Falávamos sobre a importância da continuidade. Por quê, irmãos? Porque não adianta a gente viver algo que só falamos. Igreja não é feita só de falácia, irmão. Igreja é feita de prática. Amém? Então hoje nós temos esse privilégio de aprendermos de Deus. Amém? Por quê? Porque o intuito da obra é alcançar vidas e almas. E às vezes a gente precisa da manutenção. Eu tenho visto aí, hoje nós estamos terminando a campanha, e eu tenho visto a dificuldade dos pregadores virem, irmãos. E não é porque muitas das vezes existe alguma batalha espiritual. A gente sabe que a batalha espiritual no meio
da peleja do Evangelho é comum, isso é comum. Crente que nos acostumou com isso ainda, não em ser vencido, mas em vencer e ser aquele que foi levantado como guerreiro, é um crente que ainda precisa ser treinado num campo de guerra. Mas eu vejo, sabe por quê? Porque boa parte dos pregadores do século XXI, eles precisam de um translado, irmão. Eles precisam de uma ajuda de custo. E às vezes os pregadores eles não se locomovem. Por quê? Porque boa parte dos pregadores eles se dedicam literalmente, irmão, ao ministério da pregação. Isso é bíblico, eu provo no livro de Atos dos Apóstolos. Quando alguns foram separados para o ministério da palavra. Esses foram separados para ver peculiarmente em jejum e oração